Salve, salve, galera! Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar sobre essa banca ABCP. Houve muitos pedidos nas minhas turmas para que eu falasse sobre essa banca. É uma banca curiosa porque, na realidade, foram pouquíssimos os concursos que ela já realizou. Mas, enfim, muita gente pediu. Vamos lá, né? Principais características. Questões de interpretação de textos. Questões muito simples, vocês não vão ter problema nenhum. Agora, muita questão de morfossintaxe. Muita questão de morfossintaxe. Ou seja, de identificação de classes gramaticais, funções sintáticas. Identificação do que, se o que é pronome relativo, se o que é conjunção integrante. Tá? Se o que for um pronome relativo, introduz uma oração adjetiva, lembrando que toda oração subordinada adjetiva é um adjunto adnominal. Já a conjunção integrante introduz as orações subordinadas substantivas. Tá? Outro assunto que eles gostam é topologia pronominal, pontuação, ortografia, uso do porquê, crase. Em regência, é uma coisa que eu percebi. Eles praticamente não cobram questões de regência. O que eles cobram é a identificação da transitividade. E uma coisa que eu sempre chamo a atenção dos meus alunos. Você só pode identificar a transitividade de um verbo observando o período em que ele foi utilizado. Inclusive, eu dou sempre esse exemplo. Verbo beber. O verbo beber é transitivo direto. Não, depende do contexto, né? Então, por exemplo, Rosenthal, você bebe cerveja? Sim, bebo cerveja. Como apareceu a palavra cerveja, e cerveja é objeto direto, eu posso dizer que aí o verbo beber é transitivo direto. Mas se você me perguntar simplesmente, Rosenthal, você bebe? Sim, bebo. O verbo beber é intransitivo. Por quê? Porque se não há complemento, eu não posso dizer que o verbo seja transitivo direto. Então você tem que analisar frase a frase. O verbo ouvir, você ouve bem é o adjunto adverbial de modo, não há complemento. Então o verbo ouvir é intransitivo. Agora eu ouvi bem a música é objeto direto, o verbo pode ser transitivo direto. Então você tem que analisar a frase em que isso aparece. Questões de concordância são cobradas. Estilística ou figuras, né? Eles gostam de questões de figuras, características das figuras. O que é uma hipérbole, o que é uma metáfora, o que é um eufemismo, o que é uma metonímia. Então, característica mesmo, explicação do como é que funcionam essas figuras. Outra coisa que eles gostam é a parte de identificação de erros. Por exemplo, o que é o solecismo? O solecismo é um erro que está muito mais relacionado à frase, à estruturação sintática. Ou seja, é erro de crase, de concordância, de regência. Se é erro de pontuação, é mais erro relacionado à parte de estrutura morfossintática. Já o barbarismo, certo? O que seria o barbarismo? O barbarismo é um erro muito mais ligado à palavra em si. Ou por erro de ortografia, que se era para usar G, ou a pessoa usou J, ou vice-versa. Se era com S, com Z. A falta de um acento. Não só a ortografia, mas também a parte de pronúncia errada mesmo da palavra. Por exemplo, eu vejo muita gente falando rúbrica errado, certo? É rubrica. Tá? Eu vejo muita gente falando errado, gratuito, é gratuito. Engraçado que agora existem erros até que depois com o tempo viram acertos. Né? Por exemplo, o certo eu aprendi a vida inteira que era colmeia. Né? E colmeia, pela regra antiga de ortografia, colmeia já não levava acento, mas colmeia, que era como todo mundo usava, tinha. Certo? Igual a diarreia tinha acento agudo. Né? Mas esse por não estar na última sílaba, perdeu acento. Hoje, colmeia ou colmeia, ambas as formas, ambas as pronúncias, com som aberto, mei, som fechado, ei, ambas estão certas. Antigamente só a fechada era certa. E como só a fechada era certa, era sem acento. Os dicionários antigos só registram sem acento. Aí veio um período em que os dicionários, até a nova ortografia, passaram a aceitar as duas formas, tá, de redigir. Uma sem o acento, da forma tradicional, colmeia, e outra com acento. E hoje o acento foi para o espaço, porque aí tanto faz som aberto ou som fechado, ambos são sem acento. Mas o que era um barbarismo
passou a ser aceito como o que passou a ser aceito como acerto, tá? Plebeísmo. Plebeísmo é o uso de palavras de baixo calão, palavrões, gírias num texto. Cacofonia é quando forma um som feio. Por exemplo, outro dia, né, nós estamos aí às vésperas da Copa de 2022, outro dia eu vi a seguinte frase: o álbum da Copa. Isso forma, juntando o boom com o da, forma um palavrão. Isso forma uma cacofonia, um som desagradável, tá? Fonos é som, caco é ruim, desagradável. Pleonasmo vicioso é a repetição, subir para cima, descer para baixo e qualquer coisa. Elo de ligação, se é um elo já é de ligação, né, pessoal? Elo de ligação é uma expressão horrível. Então é isso, tá? São os tipos de erros. É o que eles gostam de cobrar isso. Uma coisa interessante, eu não vi questões de conjunções. Agora eu posso falar uma coisa para vocês, eu não deixaria de estudar nunca conjunções, que é o assunto que mais cai em concurso público. Não vi questões de conjunções nas questões, tá? E o que é curioso, a não ser que a conjunção integrante, mesmo assim, para identificar, não por valor semântico, até porque conjunção integrante não tem valor semântico, mas mais para identificar, para distinguir do pronome relativo e para dizer que a conjunção integrante introduz uma oração substantiva, certo? Que é saber qual é a classificação da oração. Bom, enfim, dei as características, vamos então para as questões. Olha lá, as cientistas defenderam isso, certo? Quando eu substituo uma oração inteira pela palavra isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Inclusive, a gente vai ver isso na questão seguinte. Este termo que introduz as orações subordinadas substantivas, certo? As orações subordinadas substantivas, chama-se conjunção integrante. Então, questão número 1, letra B de bola. Questão número 2. Olha lá, as cientistas defenderam, a gente acabou de ver que esse aqui é uma conjunção integrante. E introduz as orações substantivas, por quê? Porque eu substituí a oração inteira pela palavra isso, certo? Então, esta oração que começa no que é uma oração subordinada substantiva. Beleza? Eu só preciso agora identificar a função sintática da palavra isso. Maravilha. Quem defende, defende alguma coisa. Isso complementa a ideia do verbo defender sem preposição. Objeto direto. Se o isso é objeto direto, esta oração é subordinada substantiva, objetiva direta. Questão número 2, letra B de bola também. Beleza? Tá passando agora aqui, em plena Barata Ribeiro, não sei se é bombeiro ou ambulância, enfim, fazendo aquele expurro que é natural e necessário. Bom, vamos lá. Essa é a maior onda de tempestades que atingiu, essa é a maior onda de tempestades a qual atingiu. Esse aqui é um pronome relativo. Que atingiu a Califórnia em mais de uma década, certo? E a qual provocou 367 incêndios. Então é a maior onda que atingiu, que provocou. Certo? Ambos são pronomes relativos. Ótimo. Certo? Ambos são pronomes relativos. Introduzem orações subordinadas substantivas. Orações, pronome relativo introduz oração subordinada adjetiva. Certo? A oração subordinada adjetiva, ela pode ser o quê? Restritiva ou explicativa. Qual é a grande diferença entre a oração subordinada adjetiva, restritiva e explicativa? A grande diferença entre a oração restritiva e explicativa é se antes do pronome relativo aparecer qualquer sinal de pontuação, é porque ela é explicativa, vai introduzir uma ideia de explicação, uma ideia de porquê. Por sua vez, se antes do pronome relativo, se aparecer a vírgula, ideia de explicação. Por outro lado, se não aparecer a vírgula, ideia de restrição. Então, no segundo caso, apareceu a vírgula, ideia de explicação. Ideia de explicação, apareceu a vírgula, ideia de explicação. No primeiro caso, não apareceu a vírgula, então a ideia de restrição. Então, no primeiro caso,
certo? Nós temos pronomes relativos, em que no primeiro caso vai introduzir uma oração subordinada adjetiva restritiva. Por quê? Porque antes do pronome relativo não apareceu vírgula, não apareceu travessão, não apareceu abertura de parênteses. Agora, no segundo caso, como o pronome relativo é precedido de vírgula, trata-se de uma oração subordinada adjetiva explicativa. Questão número 3, novamente letra B de bola. Agora, uma coisa que eu sempre chamo a atenção de vocês. Uma oração subordinada substantiva, a gente pode até voltar à questão número 2. Uma oração subordinada substantiva objetiva direta, ela é um objeto direto. Esta oração aqui é um objeto direto do verbo defender. Só que esse objeto direto, tá, pelo fato, inclusive, de possuir um verbo, forma uma nova oração. É um objeto direto oracional. Se a oração é subordinada substantiva subjetiva, é porque é um sujeito oracional. Se ela é completiva nominal, é porque é um complemento nominal oracional. Certo? Como nós já vimos, essa é a maior onda de tempestades, a qual esse aqui é um pronome relativo. Se é pronome relativo, introduz uma oração subordinada adjetiva, que a gente acabou de ver, inclusive, que como antes desse pronome relativo não há vírgula, ela é restritiva. Mas tanto faz se fosse restritiva ou explicativa. A função sintática de toda a oração subordinada adjetiva, independentemente de ser restritiva ou explicativa, a função sintática é de adjunto adnominal. Toda oração subordinada adjetiva é um adjunto adnominal. Gente, isso é muito raro ser cobrado em concursos públicos. Tá? Nós estamos aí no rumo a posse 109, eu acho que, assim, das bancas tradicionais eu nunca vi. E dessas bancas que eu tenho visto em todo o rumo à posse, eu acho que só uma vez eu vi sendo cobrado por uma banca dessas também, que não é das mais conhecidas. Legal? Vamos lá. Questão número 5. Vários incêndios correram pelas colinas e montanhas adjacentes à região vinícola. Aí ele pergunta qual é o motivo dessa crase. Tá legal? Ótimo. A letra A, gente, é de uma maldade enorme. A contração entre preposição exigida por regência verbal, não. Por quê? Porque quem está pedindo a preposição A é adjacentes. Montanhas adjacentes. Adjacentes qualifica montanhas. Isso aqui é um adjetivo. O que é adjacente a alguma coisa. Então, como adjacente é um adjetivo, está no plural adjacentes, mas tanto faz, é um adjetivo, quem está pedindo, quem está exigindo a presença da preposição a é um adjetivo. Se quem está pedindo a presença da preposição a é um adjetivo, tá? Não é regência verbal. Regência verbal, quem tem que exigir a presença da preposição é um verbo. É um caso de regência nominal e artigo definido. Perfeito. Ah, é obrigatório o uso em algumas locuções conjuntivas. Sim, a medida aqui, a proporção que são locuções conjuntivas que são realmente craseadas. É da natureza da própria locução conjuntiva, mas não é o caso. O caso aqui é de regência. Quem pede a preposição a é o adjetivo adjacente. Você vê, você já responde naturalmente. O que é adjacente a alguma coisa. Então a preposição a é exigida por adjacente. E o artigo a, evidentemente, porque região vinícola, a palavra região é uma palavra feminina que é precedida do artigo a região. Tá? Então, é montanhas adjacentes ao espaço, ao local, e assim vai. Então, não é uma locução conjuntiva, e a letra D, a crase foi incorretamente empregada, lógico que não, ela foi corretamente empregada. Eu tenho a preposição a e o artigo a. Se eu substituir o substantivo feminino região vinícola por local, ou por qualquer substantivo masculino, vai passar de a para ao. Tá? Adjacente ao local, ao bairro, ao país. Beleza? Maravilha. Questão número 6, olha só, aquilo que eu falei, olha, também em vários anos de concurso público, eu acho que se eu vi isso sendo cobrado, eu vejo isso sendo cobrado em concurso para professor de português. Isso eu vejo. Concurso para professor de português, eu realmente vejo isso sendo cobrado. Mas para outros concursos, não. Tá? Como eu falei, solecismo é erro de estruturação sintática. Erro de concordância, de crase, de regência, de pontuação. Tá? Pleonasmo, subir para cima e tal. Cacofonia é um som desagradável.
Estrangeirismo é o uso de palavras estrangeiras quando não é nenhum erro. Tá? Em determinadas situações, a gente usa palavras estrangeiras tendo uma palavra na língua portuguesa. A gente usa outdoor quando nós temos cartaz e tal, e às vezes a gente usa em exagero. Mas o erro que nós temos aqui é um erro de solecismo. Por quê? Porque é um erro de estruturação sintática, é um erro de regência verbal. O verbo ir, fomos, é o verbo ir. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós foste, eles foram. Só que nós fomos, quem vai, vai a algum lugar. O certo é fomos à cidade, inclusive com crase. Então o verbo ir, que na é a contração da preposição em com o artigo a. Certo? Quando esse verbo ir não pede a preposição em. O certo, em vez da preposição em, seria a preposição a. Preposição a com o artigo a, inclusive, geraria a com crase. E isso configura um erro de regência verbal. Isso é erro de estruturação sintática. Tá? É um erro, é uma preposição que está sendo empregada. A palavra na existe. É isso. Quando nós temos o barbarismo, por exemplo, nós erramos a palavra ainda existe. A palavra na existe, ela só está mal utilizada naquele contexto. Tá? Configura um desrespeito à regência do verbo ir. Isso aqui é um caso de solecismo. Questão número 7, eu acho essa questão meio, no mínimo discutível. Eu vou falar o porquê. Tá? Ele pede a opção com erro. E vou fazer o seguinte, eu vou fazer da letra D para cima. Ele quer a opção com erro de pontuação. As ideias do nosso diretor já não as defendo. Repare só, esse as está se referindo às ideias de nosso diretor. Isso aqui é o que se chama de objeto direto pleonástico. Ou seja, esse termo aqui, que é o objeto direto original, ele tem que ficar isolado. Por quê? Porque esse pronome oblíquo as já está representando na sequência a presença desse termo. Então o emprego desta vírgula aqui é perfeito. Por quê? Porque eu coloquei o objeto direto, por exemplo, digamos que eu quisesse falar sobre o professor Rodrigo. O professor Rodrigo eu não ouvi ontem. Eu estou falando com vocês sobre o Rodrigo, eu não estou chamando o Rodrigo, eu estou falando sobre ele. O professor Rodrigo, vírgula. Eu não ouvi ontem. Como o pronome oblíquo se refere ao professor Rodrigo, tá? O professor Rodrigo é objeto direto, esse o é um objeto direto pleonástico. Por que é pleonástico? Porque ele repete. Pleonasmo significa repetição. Ele está repetindo esse termo. Como aqui, as ideias do nosso diretor já não mais defendo. Não defendo o quê? As ideias do nosso diretor. Então, esse pronome oblíquo as, esse termo aqui, as ideias do diretor, é objeto direto. Quem defende, defende alguma coisa, é objeto direto. E esse as, como ele repete, ele também vai ser objeto direto, mas é um objeto direto pleonástico. Mas como esse aqui está grudadinho nessa estrutura aqui, o que eu faço? Eu tenho que pegar o objeto direto original e isolar por vírgula. Perfeito. Então, a letra D está perfeita. Porto Alegre, capital dos gaúchos, é banhada. Capital dos gaúchos, gente, isso aqui é um aposto explicativo. Tem que vir isolado por vírgulas, por travessões ou parênteses, e o emprego das vírgulas está perfeito. Que foi, Madalena? Há algum problema? Madalena é vocativo, é a pessoa com quem eu estou falando. Madalena, que foi? Há algum problema? O vocativo tem que estar sempre isolado. E ele isolou, como o vocativo veio parar no meio da frase, tá? Ele colocou entre vírgulas, corretamente, perfeito. Bom, mas enfim, então ele colocou como resposta a letra A. Realmente, a sequência de a indignação, isso tudo aqui é o sujeito. E realmente não deve haver vírgula entre sujeito e verbo. Não deve haver vírgula. Tá legal? Porém, o núcleo do sujeito, o núcleo é indignação. Esse termo aqui, de muita gente, é um adjunto adnominal. É um adjunto adnominal. Gente, a gente acabou de falar sobre orações adjetivas. As orações subordinadas adjetivas, se elas estiverem isoladas por vírgulas, por travessões ou parênteses, essas orações adjetivas vão dar ideia de explicação. Se elas não estiverem isoladas por vírgulas, travessões ou parênteses, vão dar ideia de restrição. E toda oração adjetiva é um adjunto adnominal. Ou seja, se o adjunto adnominal estiver isolado por vírgulas,
Dá uma ideia de explicação, dá uma ideia de porquê. Agora, quando ela não estiver isolada, ideia de restrição. Ou seja, como ele colocou uma vírgula antes e uma vírgula depois, eu sinceramente não vejo problema gramatical, porque eu poderia estar querendo dar a essa oração um caráter explicativo. Então, eu não vejo problema. Agora, é óbvio que as outras opções são muito mais claras. Eu não erraria essa questão nunca numa prova. Tá? Geralmente, realmente, quando a gente usa a preposição de, a gente atrela sintaticamente ao termo anterior. Então, a tendência, a melhor construção seria sem as vírgulas. Concordo que a melhor construção seria sem as vírgulas. Até por conta justamente do emprego dessa preposição de, que faz essa coesão textual, faz essa ligação entre indignação e muita gente. Mas o fato de você colocar, se ele colocasse só uma vírgula, a indignação, vírgula, de muita gente, ou antes ou depois, aí realmente aí seria indiscutível, estaria errado. Mas a partir do momento que você isola totalmente o adjunto adnominal por vírgula, você pode estar querendo dar um caráter explicativo. Não é uma frase como essa, você poderia interpretar, olha, não é o fato de que essa indignação, por ser de muita gente, vai transpor, na maioria dos casos, o âmbito das conversas privadas. Tá? Então, eu sinceramente não vejo problema aqui. Como também aqui não transpõe o quê? Quem transpõe alguma coisa. O âmbito é objeto direto. Eu tenho um adjunto adverbial, na maioria dos casos. Mas é um adjunto adverbial com apenas 4 palavras. Poderia colocar as vírgulas? Poderia. Mas essas vírgulas são obrigatórias? Não. As vírgulas são opcionais porque é um adjunto adverbial de corpo pequeno. Então, sinceramente, eu acho que essa questão deveria ter sido anulada. Embora a única que poderia ser resposta, realmente, isso é indiscutível, é a letra A. É menos ruim, seria a menos ruim das respostas. Seria a única que, se você ficar procurando piolho, vai encontrar, né? Que é a letra A. Questão número 8. Assinale a alternativa em que o sujeito da oração principal foi corretamente destacado. Deixe-os sair para diminuir o barulho. Quem diminui alguma coisa. O barulho é objeto direto. Está completando a ideia do verbo diminuir sem preposição. Objeto direto. Isso aqui não é sujeito. Deslizavam montanhas abaixo as águas. As águas deslizavam montanha abaixo. Repare que esse verbo aqui está no plural, porque está concordando com o sujeito. As águas. É só você colocar a frase na ordem direta. As águas do desgelo, né? Desgelo, deslizavam montanha abaixo. Então, como o verbo está concordando com esse termo, ele funciona como sujeito. É essa a resposta. Então você vê, eles gostam de questão de identificação de função sintática de oração, né? Então, função classe gramatical do que, se o que é pronome relativo, se o que é construção integrante. Então, muita questão de identificação de função sintática de classe gramatical. Eles gostam também de outras classes gramaticais, se é substantivo, adjetivo, advérbio, pronome. Então, identificação de classes gramaticais é uma coisa extremamente cobrada para essa banca, assim como as funções sintáticas e a classificação das orações. Meus pais incomodavam a muitos. Olha lá, a muitos. Está completando a ideia do verbo incomodar com preposição a. Objeto indireto. Nós ainda iremos ganhar esta maratona. Quem ganha, ganha alguma coisa. Esta maratona é objeto direto. Completa a ideia do verbo ganhar sem preposição objeto direto. Questão número 9. Tá? Olha só. Assinale a alternativa em que o verbo padecer está exercendo função de verbo intransitivo. Questão também bastante interessante. Falei, as questões de regência que eu encontrei são assim. Eles não pedem aqueles casos de regência do aspirar, do implicar. Não. Do proceder. E se pede preposição, qual que pede preposição, qual que não pede. Não, ele está falando o seguinte, olha, eu estou usando o verbo padecer aqui em várias frases. Eu quero que vocês me digam o seguinte. Em qual dessas frases o verbo padecer é intransitivo? É isso que eu quero saber. Vamos lá. Letra A. A escolha profissional não padece decisões. Padecer aqui está funcionando como tolerar.
como permitir, não permite, não tolera. E esse termo aqui, decisões apressadas, está funcionando como objeto direto. Então, nessa frase, o verbo padecer é verbo transitivo direto. O termo decisões apressadas complementa a ideia do verbo padecer sem preposição. Completou a ideia de verbo é objeto, sem preposição objeto direto. O verbo é transitivo direto. Aqui, ó. Para que o Senhor me dissesse que modéstia padeço. Que moléstia padeço. Eu padeço. Aí o verbo padecer está no sentido de sofrer. Tá? E aí o verbo padecer, nesse sentido de sofrer, ele tanto pode ser verbo transitivo direto, como verbo transitivo indireto com preposição de. Tá? Você padece a moléstia ou padece da moléstia. Tanto faz. Então, o verbo padecer, nesse sentido de sofrer, tanto pode ser transitivo direto como transitivo indireto com preposição de. Nesse caso, particularmente, ele está funcionando como verbo transitivo direto. Por quê? Porque a preposição de não está aparecendo. Tá? Então, o verbo padecer, nesse contexto, está exercendo a função de transitivo direto. Agora, olha só. A baronesa estava atacada pelo reumatismo outra vez. Padecia de terebrantes. Que coisa bonita, né? Terebrantes é uma dor muito aguda, muito viva. Tá? É o mesmo verbo parecer, igualzinho da letra B. É igualzinho. Tá? No sentido de sofrer. Sofre. Sofria de dores. Sofria de terebrantes pontadas nas costas. Eram dores agudas. Tá? Dores muito vivas. E aqui, só que dessa vez ele usou a preposição de. Então, nesse caso, ele está funcionando como verbo transitivo indireto, já que, como veio com preposição de, esse termo aqui é objeto indireto. Então, em todos os casos, o verbo é transitivo. Na letra A, ele é transitivo direto. Na letra B, ele é transitivo direto também. Na letra C, ele é transitivo indireto. Na letra C, na letra D, olha lá. Sua mãe, ser mãe é padecer. Só que aí, ele não é padecer de alguma coisa. Num paraíso, é o local onde você padece. Isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. Ou seja, nessa frase, não apareceu nem o objeto direto, tá? Padecer a moléstia, nem o objeto indireto, padecer da moléstia, mas aparece apenas uma circunstância de lugar. Ou seja, nesse contexto, como ele não tem complemento, o verbo padecer é verbo intransitivo. É essa a resposta. Questão número 10, né, como a gente está falando, que eles pedem muito clássicos gramaticais, é importante que você observe esse detalhe, que é a identificação dos tempos verbais, de flexão verbal. Então, é importante que você dê uma olhada nessa parte de flexão verbal, que é uma das classes gramaticais. Tá? Então, o que ele pede, cara, é uma coisa muito simples. Olha lá, mantendo seu verbo no mesmo tempo e no mesmo modo. Colocou, olha lá, eu coloquei, tu colocaste, ele colocou. Nós colocamos, vós colocastes, eles colocaram. Só que ele quer colocar no mesmo tempo, no mesmo modo, só que mudando a pessoa, porque colocou é ele colocou, é a terceira pessoa do singular. Beleza? Só que ele quer o quê? Na segunda pessoa do plural. Eu coloquei, tu colocaste, ele colocou. Nós colocamos, vós colocastes, que é o pretérito perfeito do indicativo. Pretérito perfeito. Colocais, eu coloco, tu colocas, ele coloca, colocamos, colocais, presente no indicativo. Colocáveis, eu colocava, tu colocavas, ele colocava, colocávamos, colocáveis, é o pretérito imperfeito do indicativo. Colocareis, eu colocara, tu colocaras, ele colocara, nós colocáramos, vós colocareis, eles colocaram. Isso aqui é o pretérito mais que perfeito do indicativo. Gente, você não pode errar uma questão dessa de identificação de tempo verbal e é meramente a flexão. Né? Ele só pede isso. Como é que é a segunda pessoa do plural? No mesmo medo. O primeiro passo é identificar em que tempo está colocou. Eu coloquei, tu colocaste, ele colocou. Pretérito perfeito. Isso aqui está no pretérito perfeito. A partir daí é colocar o verbo, esse mesmo verbo no mesmo tempo. Só que em outra pessoa, que é a segunda do plural, que é o que ele está pedindo. Vós, vós. Legal? Maravilha. Questão número 11. Vamos lá.
Sobre o emprego dos porquês, analise o título do texto. O título do texto é: Por que a Microsoft deixou 855 computadores do oceano por 2 anos? Bom, não veio com ponto de interrogação. Se não veio com ponto de interrogação, trata-se de uma interrogativa indireta. E sempre que o porquê você puder encaixar a palavra razão, você tem uma interrogativa. Tá? Você tem. Qual é a diferença entre interrogativa direta e indireta? É que a direta vem com ponto de interrogação. Por que João faltou? Por que João faltou? Se é interrogativa direta. Você vê que você consegue encaixar a palavra razão. Por que razão João faltou? Agora, da mesma maneira, é uma interrogativa quando eu falo não sei por que João faltou. Só que não tem o ponto de interrogação. Por que não tem o ponto de interrogação? Porque é uma interrogativa indireta. Mas só que tem um detalhe. Tanto na interrogativa direta como na interrogativa indireta, repare que nos dois casos eu consigo encaixar a palavra razão. Por que razão? Por que razão João faltou? Não sei por que razão João faltou. Bom, como não tenho o ponto, né? Por que razão? Olha lá, por que razão a Microsoft deixou de 55 computadores no fundo do oceano por 2 anos? Bom, o emprego do porquê separado está correto, uma vez que está sendo utilizado em uma frase interrogativa. Se está, né? Sim, se eu coloquei a palavra razão, trata-se de uma interrogativa, e como não veio o ponto de interrogação, só pode ser interrogativa indireta. Tá legal? Em frases afirmativas e em respostas o porquê junto. Então a resposta já é a letra A. O emprego de porquê separado está incorreto. Não, não está incorreto. Trata-se de uma interrogativa indireta. Li a letra D. Tá? Porquê separado foi empregado corretamente, ademais também estaria correto substituir porquê por porquê. Não. Você só poderia usar o porquê se estivesse no final da oração. Então, se a frase fosse João faltou, por quê? Aí sim seria com acentos complexos. Tá? Você encaixaria a palavra razão da mesma maneira, porque é uma interrogativa. A interrogativa garante que a expressão seja redigida separadamente, mas o ponto de interrogação se justifica porque o acento se justifica no que, uma vez que essa palavra que vem no final da oração. E a questão número 12 e última, de figuras, né, de estilística. Consiste no emprego de palavras ou expressões com o objetivo de diminuir o impacto da mensagem. Tá? Diminuir o impacto da mensagem. Bom, vamos lá. O que é antítese? A antítese é quando você utiliza palavras em sentidos opostos. Então, o hippie brasileiro era chamado o hippie brasileiro, de cabelos longos e ideias curtas. Então, longos e curtos, palavras com sentidos opostos, embora não gerem o paradoxo. O paradoxo geraria incoerência. O fato de você ter cabelos longos não impede o fato de você ter cabelos curtos. Então, não é o paradoxo, é incoerência. Não é incoerente. É só o emprego de palavras com sentidos opostos. O paradoxo é gerar incoerência. Ele é um bom ou mau homem. Pô, se ele é um bom homem, como é que ele pode ser mau? Isso é incoerente. Ironia é quando você tem a intenção de falar o oposto do que você fala. Tá? Aliás, eu adoro pessoas que sabem usar bem a ironia. Né? Você vê que uma pessoa é má, é ruim. E aí você fala assim, como aquela pessoa é boa. Certo? Ou você olhar para mim, o Rosenthal emagreceu. Tá? Então, ironia é quando você quer dizer exatamente o oposto do que você está falando, você está exprimindo. Tá? Você está sendo irônico. E o que nós temos aqui é o eufemismo. O que é o eufemismo? É um emprego de uma figura de linguagem cuja finalidade é abrandar alguma informação. Você pode, voltando a falar sobre mim, você pode falar assim, o Rosenthal é gordo. Ou você pode falar assim, o Rosenthal está forte, né? Tá com alguns quilos acima do peso. São formas mais sutis, mais brandas, mais leves de você falar alguma coisa.
Minha avó, por exemplo, não falava a palavra câncer, falava doença ruim. Muita gente não fala morte, fala que a pessoa subiu para o andar de cima, foi para o céu. Então, qualquer meio que você, qualquer recurso que você utilize para abrandar, para suavizar uma informação, para diminuir o impacto da mensagem, como aqui está, certo? Olha lá, expressões mais amenas, mais suaves, mais sutis. Isso aí é um caso de eufemismo. Beleza, galera? Maravilha. Com essa questãozinha aqui, nós encerramos mais esse Rumo à Posse. Eu acho que ficou bem claro o perfil dessa banca, né? Eles cobram muito a parte de classes gramaticais e funções sintáticas, identificação de classes gramaticais e funções sintáticas. Tá? Eles gostam de questões de figuras, como a gente acabou de ver. O que eu encontrei da parte ainda de classes gramaticais, de parte de verbos, foi só a parte de flexão, de conjugação mesmo, saber conjugar verbo. Tá? Regência, eu não vi questão de regência, só de identificação da transitividade do verbo, mostrar que o mesmo verbo pode ter várias transitividades em conformidade com o contexto em que ele aparecer. Pouquíssimas questões de concordância, raríssimo. Ortografia, sim, não só ortografia, né, o uso de palavra certa, palavra errada, como também a parte de regras de acentuação. Enfim, né, você vê, ó, questão de função sintática, pontuação, qual a natureza do erro dentro de uma frase, se é um solecismo, que é um erro de estruturação sintática, como é o caso aqui, que é um erro de regência, que é uma má relação entre o verbo e a preposição. Enfim, qual a justificativa do emprego da crase, tá legal? E muita questão de classe gramatical e função sintática. É isso que você tem que privilegiar. E, estranhamente, eu vi, acho que eu não vi nenhuma questão de conjunções. Agora, também um universo muito pequeno, né? Porque foram pouquíssimas as provas até hoje realizadas por essa banca. Então, eu continuaria estudando tudo, porque quando a gente tem poucas referências, quando você estuda só aquilo, você vai acabar correndo riscos. Enfim, tá aí. Tá legal? Maravilha. Quinta-feira estamos juntos aí na nossa tradicionalíssima live. E não deixem de me seguir, né? Porque todo dia nós estamos lá no Instagram, certo? No nosso famoso, na nossa famosa questão do dia, @professor_Rosenthal. Então não deixe de me seguir, porque todo dia eu boto uma questão por volta de meio-dia e meia. E às 18h30 eu lanço um vídeo com a correção da questão. Todo santo dia. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.